Agora a nossa aula é sobre componentes que são utilizados nas instalações, tá? Esses componentes aí de instalação, eles têm que ser selecionados e instalados de forma a satisfazer a NBR 5410, tá? Bem como as outras normas brasileiras que a gente aplica em instalação predial, tá? Tem que ser sempre com prescrições apropriadas, ok? A NBR 5410, ela facilita a operação, a manutenção e o acesso, ela pede isso, né, acesso às conexões. A gente sempre tem que identificar os componentes, tá, que são utilizados, por exemplo, os disjuntores, a gente sempre tem que identificar qual disjuntor que está ligado a qual equipamento ou qual ambiente, tá? Os componentes utilizados, então, eu tenho os eletrodutos, que são os condutores aparentes ou embutidos, tá? Que são destinados aí a abrigar os condutores elétricos, que são os fios ou cabos. Tá? Então, a gente faz a ligação de todos os pontos de eletricidade aos quadros de luz. É uma tubulação também que vai proteger e permitir a fácil substituição dos condutores, que são os fios e os cabos. E a gente tem que sempre calcular o diâmetro desse eletroduto, que é o conduíte, né, que o pessoal utiliza essa palavra no dia a dia. Então, você vai ter que saber qual é o número de fios e o número e a bitola de cada fio para saber quantos e qual é o diâmetro daquele eletroduto. Então, a gente tem os conduítes ou eletrodutos corrugados e planos, né? Você tem, são flexíveis, esses dois, e você também tem os rígidos, que eles podem ser em aço galvanizado, e tem também alguns de cobre que ficam aparentes, que são bastante utilizados na decoração de estilo industrial. Tanto esse de cobre quanto de aço galvanizado também. Esse rígido, normalmente ele é mais utilizado aí em pisos, lajes e superfícies concretadas, porque eles são mais resistentes a choques, tá? Os outros, que são os eletrodutos flexíveis, eles são mais utilizados em paredes, tá? Então, eu tenho aí uma característica que eu preciso visualizar de diâmetro. Quando eu tenho um condutor, ele vai ter 53% deste diâmetro preenchido. Quando eu tenho dois condutores, 31%. E 40% no caso de 3 ou mais condutores. Isso aí influencia, então, na bitola, no tamanho aí, no diâmetro do nosso eletroduto, tá? Então, eu tenho os diâmetros de eletroduto, 15, né, que é o 16, de 20, 27, 35. Aí vai depender do tanto de cabo, do tanto de fio que você está passando dentro deste eletroduto. Aqui a gente tem um plano horizontal, que são as plantas baixas, né, com a parte de tubulação passando, né, esses eletrodutos passando, tá? Então, eu tenho esse eletroduto que vai passar com fase e neutro, né, e o aterramento até o quadro de luz, e do quadro de luz a gente faz a distribuição para os outros pontos, tanto de luz quanto de tomadas. Aqui são caixas, isso aqui é um detalhe de instalação de eletroduto aparente, então fica tudo aparente. É muito utilizado, então, em decoração industrial, né, com essa pegada mais industrial. A instalação aparente com eletroduto rígido também. Aqui são alguns elementos que a gente necessita para essa colocação, né, desses eletrodutos. Basicamente, quando a gente tem esses eletrodutos rígidos, a gente precisa de curvas, luva e arruelas e buchas para fazer a junção, tá, desses equipamentos, desses eletrodutos.
As caixas, a gente tem várias funções aí nessas caixas, e as principais delas são para fixação de luminárias, que é base, né, para fixação de luminárias, ou dispositivos de comando, para passar fiação, para onde tem emenda de fiação, a gente coloca uma caixa para fazer essa derivação, tá, de eletrodutos, e também para permitir acesso à fiação e à manutenção de instalações. A gente tem as caixas hexagonais, que normalmente são utilizadas para fiação de luminária de parede. Tem algumas arandelas, né, que são essas luminárias de parede, que a gente precisa deixar somente o eletroduto passando para que a fiação passe, porque senão essa caixa aqui ela é muito grande, ela fica aparente, porque a gente vai ter arandelas menores. As caixas retangulares e quadradas, que vão ter a finalidade aí principal para interruptor e tomada, e também caixa de passagem. As octogonais, que são usadas para lajes, fixação de luminárias em laje também, e a derivação também de eletrodutos, tá? Quando eu tenho, por exemplo, você tem que deixar um forro de gesso, então eu tenho que deixar um ponto de iluminação nessa laje para depois fazer a derivação de eletrodutos saindo para todos os meus pontos que vão para o gesso. Então, eu tenho aqui vários tipos de laje, de caixas, vários tipos de caixas, a todas as dimensões que a gente tem no mercado. As medidas de eletrodutos que vão descer até as caixas, tá? A gente tem aí, esses eletrodutos aqui são eletrodutos que a gente coloca de cima para baixo e aqui de baixo para cima. Neste nosso caso aqui, são eletrodutos que são flexíveis, né? Quando você tem de cima para baixo, normalmente é utilizado o flexível, e quando você tem de baixo para cima, você utiliza o eletroduto rígido, porque aqui é piso, tá? Condutores de eletricidade, que são os fios e os cabos, que são os exemplos mais comuns que a gente tem, né, para instalação elétrica. A diferença entre eles é a flexibilidade. Os fios são próprios para instalações que não exijam aí dobras ou curvas, porque eles são formados por um único fio de cobre, tá? E é isolado com PVC. Então, ele é um pouco mais rígido, tá? Do que os cabos. Esses cabos, eles são ideais para instalação onde vai ter curva, tá? Porque ele tem uma flexibilidade maior. E a NBR 5410 vai especificar a cor desses fios, desses condutores, para duas situações, tá? As outras situações você pode utilizar a cor que você quiser, que você tiver em mãos. Então, o condutor neutro, ele sempre vai ser azul claro, e o condutor terra de proteção vai ser verde ou verde amarelo, tá? Então, para os demais fios, então, as fases aí, cabos e fios, né, ele não vai ser previsto nenhuma utilização de cor específica. A capacidade de condução, então, você tem as seções dos fios e a capacidade de corrente máxima que dá para passar por esses fios. Você tem fio de 1 milímetro, de 1,5, de 2,5, que são bem utilizados aí, 1,5 para iluminação. A força, né? Eletricidade 2,5, sinalização, circuito de controle, você pode utilizar aí uma seção mínima de meio, que a gente vai utilizar o de 1 milímetro, e você vai ter algumas tomadas específicas, né? Que você vai ter que utilizar 10 amperes, 20 amperes, aí você tem ou 4 milímetros ou 6. Tem os fios, os cabos que você utiliza da saída do seu medidor para o quadro de luz, que eles vão ser com seções maiores, de 10 ou 16 ou 25, aí vai depender da sua fase, né? Aqui são fios e cabos, os fios sólidos, os cabos flexíveis, os dispositivos de manobra,
que são aí, a gente tem, que são os comandos, né? A gente tem o sessionador, que é um dispositivo utilizado para interrupção de circuito. O mais comum são os disjuntores, tá? E os interruptores, que a gente utiliza para comando de circuitos. Então, você pode ter uma tecla, 2, 3, 4, 5, aí vai depender do tanto que você está utilizando de iluminação, né, no ambiente. Os interruptores utilizados, você pode ter eles simples, paralelo ou intermediário. O simples, ele vai permitir o comando de um ponto apenas. O interruptor paralelo, você utiliza bastante em escadas, né? Você tá, onde você começa a escada, você coloca um interruptor. Onde você acaba a escada, você coloca outro interruptor que vai ou apagar ou acender aquela luz, tá? É uma mesma luz. São locais distintos para acendimento de uma mesma luminária, de uma mesma fonte de luz, tá? E interruptor intermediário, quando você tem a necessidade aí de comandar o circuito em vários outros pontos diferentes. Aqui são interruptores, tipos, né, de interruptores. Eu tenho outros dispositivos de manobra, que são conectores e chaves magnéticas. Vai interromper os circuitos. Servem como proteção aí contra sobrecargas e curto-circuito. A chave de boia, que ele vai servir para controlar nível de água, tá? Ou outro fluido, né? Essa chave de boia é quando a sua caixa d'água está muito cheia, essa chave de boia ela é acionada para que a água não entre mais, tá? E a campainha ou cigarra, que é um equipamento que, quando ele é energizado, aí ele vai emitir um sinal sonoro para ligação, né? Para que a pessoa consiga saber que tem alguém na sua porta. As tomadas, elas são as peças que vão permitir a captação de tensão alimentadora de um circuito. A maior parte dos equipamentos de utilização é alimentada através dessas tomadas de corrente, os aparelhos eletrodomésticos, né? A gente tem tomadas de uso geral e as tomadas de uso específico. Essas tomadas de uso específico, elas têm uma bitola de fio maior, tá? Para que consiga passar uma potência maior aí, ok? Então, eu tenho as tomadas de uso específico, que qualquer equipamento aí de corrente nominal acima de 10 amperes, eu vou ter que ter essas tomadas específicas para esse uso, tá? Então, eu tenho algumas torneiras elétricas que eu preciso de uma potência maior. O ar-condicionado, lava-louça, chuveiro, eu tenho aí então essas tomadas que são específicas. E as tomadas de uso geral são potências aí de mais ou menos 100 watts, tá? Então, é um abajur, um computador, tá?